Uma vez eu fui fazer uma pesquisa e eu acabei caindo acidentalmente na página inicial do Wikipedia. Tinha uma foto que me hipnotizou e que prendeu a minha atenção por muito tempo. A verdade é que o meu cérebro já entendia o que é que eu estava olhando, mas o meu bom senso se negava a acreditar. Era uma pessoa. Eu vou contar para vocês a história do linchamento de Jesse Washington. No interior do Texas tem uma cidade chamada Waco. No meio da segunda década do século XX aconteceu um evento público que marcou a história daquela cidade. Não era necessariamente uma cidadezinha do interior, era uma cidade economicamente próspera, comercialmente bem-sucedida e retratada por todos os Estados Unidos como um lugar civilizado. Em 1916, a esposa de um fazendeiro foi encontrada morta. Qual foi a conclusão que imediatamente os investigadores chegaram? Deve ter sido um homem negro. Ponto. Quem é o negro mais próximo que existe aqui? Imediatamente culparam Jesse Washington, 17 anos, pelo assassinato da esposa do seu patrão. E o seu julgamento aconteceu rápido. E a sentença, morte. Eu estou me esforçando para resumir porque eu acredito que esse é um assunto importante e que deva ser pesquisado por você, para você formar a sua opinião. Então eu só estou compartilhando para meio que dar essa primeira referência, porque é importante. Mal o juiz bateu o martelo e todo o recinto ganhou uma comoção muito grande. E o Jesse Washington foi tirado da custódia da polícia por civis, pelos cidadãos indignados, que num clima de celebração despiram o rapaz. Arrastaram ele na rua e davam pedradas e pauladas nele. E cortaram-lhe os testículos. Prenderam uma corrente no seu pescoço e decidiram pendurá-lo no tronco de uma árvore, nu, emasculado. Mas pendurar também para que outras pessoas pudessem assistir, deixá-lo no alto para que todo mundo pudesse assistir à tortura. Abaixo dele acenderam uma fogueira. Jesse Washington, de 17 anos, tentou agarrar a árvore para fugir do fogo. Puxaram ele de volta. Cortaram os dedos das mãos, os dedos dos pés, para que ele não conseguisse se pendurar mais e ficasse agonizando lentamente até o fim. Os cidadãos de bem ficaram assistindo, rindo, tirando foto. Como se esses detalhes não bastassem, eu vou falar agora do público da situação. Mais de 10 mil pessoas, alguns estimam que pudessem haver 16 mil, pararam tudo que faziam para assistir à tortura e o linchamento e a morte do Jesse Washington. Estavam no horário do recreio, deixaram as crianças saírem da escola para verem isso. Subirem no topo, no terraço, no telhado das escolas para assistirem do alto. Fotografaram cada etapa do linchamento do Jesse Washington. Após ele terminar de ser carbonizado, pessoas de bem pegaram testículos dele, dentes, dedos, fragmentos do crânio dele como souvenir. As fotos que tiraram viraram cartões postais e eram vendidas em farmácias, em mercados, lanchonetes, estações de trem. Milhares de fotos se espalharam pelos Estados Unidos através desses cartões postais, porque os habitantes de Waco ficaram orgulhosos de poder mostrar para os cidadãos do resto dos Estados Unidos como é que eles educam os negros na cidade deles. Pouco tempo depois, descobriu-se que quem matou a mulher do fazendeiro fora o próprio fazendeiro. Não, ninguém se importou com a verdade. Ninguém linchou o marido dela. E ninguém se sentiu culpado por ter linchado e torturado e subjugado moral e fisicamente o Jesse Washington e concomitantemente todas as outras pessoas negras da cidade de Waco. Ninguém demonstrou nenhum tipo de remorso ao ter matado um inocente. Porque a verdade é que as pessoas não estavam preocupadas em fazer justiça
a morte da Lucy Fryer ou em punir um assassino. Só o que as pessoas queriam era um motivo para espancar um negro, e naquele momento aquele foi um motivo. E já é passado, não importa. As fotos serviram para que movimentos sociais nos Estados Unidos, movimentos que defendem os direitos humanos, esses que as pessoas hoje no Brasil estão chamando de esquerdismo, conseguissem, através do uso dessas fotos, mostrar que racismo era algo sério e que precisava de ser urgentemente discutido e combatido abertamente. Porque a verdade é que linchamentos aconteciam por todo o país. Mas como nunca ganhava essa proporção, então parecia que eram casos isolados. Todos os dias 50 casos isolados pelo país, entende? E aí então ficava o dito pelo não dito. E a população negra é que ficava com medo de estar no lugar errado, na hora errada, e não simplesmente ser morto ou morta, mas morrer com requintes de crueldade. A tragédia do Jesse Washington trouxe luz a uma violência que era banalizada e tornou possível revelar os aspectos sombrios dessa sociedade, desse mundo velho que a gente não quer levar para frente. E é importante a gente ter consciência de que não é uma história do passado, porque 100 anos depois, 98 para ser exato, em 2014, aqui no Brasil, Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, foi assassinada pela sua própria vizinhança, após boatos de internet culparem a ela por crimes que nunca aconteceram. Notícia falsa, religião, dá merda, né? 3 anos depois, Dandara Catley, ou Dandara dos Santos, foi linchada até a morte, também por vizinhos, simplesmente por ser uma travesti, uma transexual, uma mulher trans, ou qualquer que seja o nome que a gente queira usar. Ela foi assassinada só por ser assim. Só isso. Eu decidi resgatar a história do Jesse Washington e desses outros linchamentos para conversar com as pessoas que ainda insistem em dizer que isso é um mimimi. Porque não é. Jesse Washington foi uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos pós-escravidão. Mas o Brasil, ele tem a mesma história dos Estados Unidos nesse sentido. Quantos negros não foram linchados e violentados das formas mais horripilantes ao longo de séculos no Brasil? Eu acho impressionante que assim, as pessoas não reflitam nesse detalhe. Abre aspas. Ninguém entregou currículo para ser escravo. Ninguém entregou currículo para ser escravo. As pessoas foram arrancadas da sua vida através da violência e forçadas através da intimidação a servir como um rato, como se fossem sujas, como se não tivessem alma. Esse é o passado das pessoas negras nos nossos países, em todo o continente americano. Eles não têm uma outra origem diferente dessa. E toda vez que um deles questionava o seu direito, o seu livre-arbítrio, era torturado num pelourinho. Alguns escravos viviam na fazenda e eram chicoteados ou linchados, ou botavam o ovo cozido na boca do escravo, ou cortavam a língua, ou cortavam o dedo, ou cortavam a mão, ou cortavam a perna, ou cortavam uma orelha, ou furavam um olho, ou o que quer que seja. Mas, de um modo geral, havia um pelourinho na cidade, que era assim, eu vou punir meu escravo, mas eu vou fazer isso no meio da rua, para todo mundo que estiver passando a assistir. Porque é um programa. É quase que um rito de passagem. Era assim que era o mundo. E assim, nós não somos mais assim. Mas nós estamos lidando com as consequências de termos sido. E a gente precisa de olhar para elas de frente. Porque o dono podia fazer o que quisesse com o escravo. E aí então,
A repressão do escravo não era simplesmente por ele ter feito algo errado, mas uma maneira de afirmar a dita supremacia branca. Era um rito de passagem. As pessoas pararam de amarrar o negro no pelourinho porque isso se tornou um crime. E é aí que entra o abuso do policial. Porque a vontade de lembrar para o negro qual é o lugar dele persiste. Como disse no vídeo anterior, dá tempo da gente mudar isso e seguir em frente. Não basta apenas não ser racista. A gente precisa de eliminar qualquer resíduo de racismo da nossa cultura, da nossa sociedade. Porque o racismo, assim como todos os outros tipos de preconceito, são o pus, são o tumor, esse câncer que a gente precisa de arrancar para voltar a ser o que a gente veio ao mundo para ser. É interessante a gente pensar que os assassinatos do Jesse Washington, de 17 anos, e da Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, tenham acontecido no mês de maio, assim como o assassinato de George Floyd, assim como, possivelmente, o assassinato de Jesus Cristo. Porque não houve paixão de Cristo, ele foi assassinado. Eu sou Alex Pedro e esse foi o Papo com um Amigo Canceriano.